vamos lá, direto ao tema da aula de hoje, Citroën C3 1.4. Aula de hoje, iremos falar sobre sensores, parte 1. Então, aula inicial sobre os sinais de entrada deste veículo com uma identidade francesa, né? Embora seja feito aqui, montado aqui no Brasil, né? Tem toda uma identidade francesa. Legal? Bom, aula passada, nesse sistema de injeção ME 7.4.4, falamos sobre o subsistema de combustível e na aula de hoje iremos abordar aí sensores, sinais de entrada, ó. Detonação, temperatura da água e, claro, o sensor de rotação do motor. Aliás, pessoal, esse sensor de rotação, agora que os carros estão atingindo mais quilometragem e ficando mais velhos, ó, já está aparecendo muita troca desse sensor, hein? Bastante, tá? Então, fiquem bem atentos. O carro que não pega, tá? Fica... Quando desliga o motor está quente, tá? Desliga o motor. Quando vai ligar, o motor não pega. Tem que esperar esfriar. Também acontece muito isso em falhas do sensor de rotação. Por que ele não pega quando você desliga o motor? O motor está normal, funcionando. Quando você desliga o motor, a temperatura do motor tende a dar uma subida. Ué, por que esse motor está desligado? Porque quando você desliga o motor, para de receber o vento de frente, para de circular a água pela bomba d'água. Então, obviamente, pessoal, todo motor dos carros, quando você desliga ele, imediatamente ele dá uma subidinha para depois ele cair. É comum. E aí dá defeito no sensor de rotação, ele não pega. Tem que esperar o motor esfriar para poder pegar. Então, fiquem bem de olho, bem atentos, que é um sensor que tem apresentado realmente bastante falha. Tá? E vamos falar também sobre o sensor de detonação e o temperatura do arrefecimento deste Citroën C3 1.4. Telinha de vocês a nossa diagramação inicial. No centro, ela, a ECU, né? ME 7.4.4, uma injeção Bosch. E temos ali já alguns sinais de entrada com asterisco, né? Detonação, temperatura do motor, rotação em PMS. E veremos ainda MAP, lambda, pressostato do ar, temperatura do ar, posição de borboleta, pedal e VSS. Pessoal, dá uma boa olhadinha aí nesses sinais de entrada. Não está faltando o sinal de fase do motor? Cadê o sensor de fase nessa diagramação? Não tem. Ah, como assim não tem? Não tem um sensor de fase fisicamente. Já vamos falar sobre isso, né? Que o módulo faz um controle da fase de forma virtual. Então já chegamos nisso. Mas observe que não tem o sensor de fase em si. E à direita temos os atuadores. Depois desse processamento das informações da ECU, vai comandar partida frio, eletroinjetores, corpo eletrônico, ar-condicionado, canister, ignição, eletroventilador e a bomba elétrica que nós já abordamos na aula passada. Legal? Telinha de introdução para vocês. Iniciamos os sinais de entrada com 3 informações que chegam à ECU para adequar o mapeamento da injeção e da ignição. Então, sempre que a gente fala de sensor sinal de entrada de sensores, pensem nisso. É adequar o mapeamento. E quando a gente fala do mapeamento, pessoal, não é só a injeção eletrônica, também é a ignição mapeada. São os 2 itens, não é um item só. Tá? Então vamos ver ali ao C3, né, 1.4, na telinha de vocês, ele, o veículo, né, o modelo antigo do Citroën C3, e já vamos falar de mais detalhes sobre ele.
O sinal do sensor de rotação é fundamental para a adequação dos demais sinais, pois o sensor de rotação permite a ECU calcular corretamente rotação e PMS desse motor. Então esse sinal, pessoal, estamos aqui um sinal base, né? Para todos os demais é necessário ter a informação da rotação do motor. Não, os cálculos ficam todos perdidos, ou seja, é uma informação extremamente necessária, tá? Telinha de vocês, o motor 1.4, 8 válvulas flex, né? Lembrem-se que esse motor flex 1.4, ele tem acesso legal aos componentes. Podem ver, ó. Só de olhar aí, ó, nessa foto, ó. O corpo de borboleta, tá facinho. Filtro de ar, está fácil. Velas, estão fáceis. Tirar os injetores, super fácil. Ou seja, tem uma boa forma de se trabalhar nesse motor 1.4. O 1.6 não, hein? O motor 1.6 já é bem mais restrito. O espaço ali para se trabalhar fica bem ruim, para tirar corpo, tirar bicos, então, olha, sofrível, tá? No motor, uma característica real desse motor não existe. Não tem a peça, pessoal. O sensor de fase não tem nem no esquema elétrico, nem lá no carro. Não aparece. Os cálculos da fase do motor são feitos de forma virtual. Ou seja, a ECU calcula a fase na desaceleração do motor. Ou seja, é o que nós chamamos de sensor de fase virtual. Por que virtual? Porque não tem a peça ali, ó, fisicamente, mecanicamente falando. Ele é virtual. O módulo, só pelo sinal da rotação e PMS, consegue, na desaceleração, diminuir, né, cortar o primeiro ou o quarto cilindro. E aí vai saber se ali é o primeiro ou é o quarto. E aí é só fazer a contagem. 1, 3, 4, 2, ou 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, por aí vai. Ou seja, se tem todo o mapeamento em mãos da própria unidade de controle eletrônico, tá? Aqui na telinha, a peça. Nossa, esquisito, né? Um sensor todo de plástico, né? Grande até, né? Para ser um sensor de rotação do motor, né? Mas é isso mesmo, pessoal. Esse é o sensor de rotação desse motor 1.4, tá? É exatamente assim, com um suporte plástico bem grande, tá? Local de fixação, instalação. Vamos ver já todos esses detalhes. A rotação. Trata-se de um sensor do tipo indutivo, né? Induz uma corrente, né? Ele é indutivo, que emite sinais elétricos analógicos para a ECU, que faz a contagem desses sinais para determinar duas coisas: a rotação e o ponto morto superior, o PMS do motor. Importantes informações para o mapeamento. Então, pessoal, não é uma informação. A contagem dos dentes permite o módulo tirar de um sensor duas informações: a rotação do motor e o PMS do motor, ou seja, o ponto morto superior, tá? Como que o módulo faz isso? Simples, só conta sinal elétrico. O sensor está fixo no suporte, entre o motor e câmbio. O volante gira. A roda dentada está no volante, pessoal. Vamos ver já a foto dela. Está junto da cremalheira, tá? Ou seja, gira junto. Obviamente, o sinal elétrico tem que ser o quê? Algo que seja possível interpretar. Porque a ECU, ela vai contando os dentes. E aí, pela ausência de dois dentes, que ela perde o sinal momentaneamente, inicia a nova contagem. E aí se sabe que a tantos dentes teremos tantos graus. Ou seja, um posicionamento bem
estratégico nesse sistema, tá? Tem um outro desenho, né, do mesmo sensor de rotação, né, ó. Tem ali os parafusos que fixam o suporte na lataria, né, ó. E o sensor em si, pessoal, é a pecinha em preto. Ele que é o sensor em si, né? Ele que é o sensor indutivo em si. O restante é tudo suporte, né? Suporte de acabamento, suporte de fixação. Também, né, a questão de posicionamento do sensor está 100%, né, em ângulo reto com o volante do motor, também é importante. Não dá para regular a distância, né? É fixo a distância, tá? Vamos lá falar sobre as ligações. Diretamente com a ECU ME 7.4.4, 2 fios apenas. Pessoal, é enrolamento, é uma bobina. Dá para medir? Claro, né? Se é um enrolamento de uma bobina, só medir a resistência elétrica. Quanto que é? 450 ohms, ou meio K-ohm, aproximadamente. E lá no módulo, qual conector está ligado? CB1, CB2. Estão lembrados? Ó, conector C, pino B, primeira coluna. Conector cinza, pino B, segunda coluna. Ok? Para justamente não ter problemas nenhum, tá? Então tá aí o sensor de rotação do motor. Indutivo, apenas 2 fiozinhos. Ele adequa todo o funcionamento, né, do motor. Ou seja, a ECU, fazendo as contagens, consegue adequar todo o mapeamento. Um sinal de uma precisão absurda, né, pessoal? Muito grande, realmente, tá? Bom, onde ele fica localizado? Vamos à tela. Estão vendo aí, ó, um conector elétrico de 2 fios, com uma travinha de segurança metálica, né? Ali, ó, na ponta do dedo, ó. E ali o sensor. Pessoal, ele está exatamente aonde? Onde estaria ali, ó, o antigo atuador de embreagem. Mais ou menos ali. Essa posição bem próxima, né? Qual o detalhe disso? Primeiro, você tem apenas 2 fios. Vamos tomar cuidado com a questão de pinagem, conexões, etc. Segundo, tá? O sensor de rotação, ele pode muitíssimo bem, tá? Dar uma informação e o módulo fazer a contagem e essa informação ser errada. Pode, pessoal. Pode fazer isso, é possível, tá? Pode acontecer, sim. Mas não é tão comum. Agora, bem onde ele está? Exatamente na parte de trás do motor. O sensor está preso diretamente em um suporte de plástico que serve de guia do mesmo. Não é vendido separadamente e já faz o fechamento na traseira entre motor e câmbio. Ou seja, o suporte, o guia, não importa. Vem junto com o sensor, é uma peça única, tá? Não são peças separadas. Também, ele não precisa ficar regulando o sensor em relação à roda. Não precisa, né? Também é posição única de montagem, tá? Vamos nessa foto bem curiosa, bem interessante, né? Explorar esse assunto aí. Os dentes. Pessoal, que peça é essa? Ah, o volante do motor. Legal, volante. Volante. O volante do motor tem qual função? Bom, o volante do motor, ele tem, na verdade, tecnicamente falando, 3 funções. Como todo volante de motor. Esse aqui tem uma 4ª função, né? Quais são as 3 funções do volante do motor, pessoal? Primeiro, qual que é a função principal do volante do motor? Qual que é a principal? Vocês vão errar, hein? A função principal do volante do motor é, com a sua massa, o seu peso, dar embalo no virabrequim. É para embalar o virabrequim, pessoal. Se não tivesse volante do motor, o motor ia perder muito rapidamente o giro. Então, o volante ajuda com essa inércia inicial, perder rapidamente, né? Justamente o que?
se você tinha uma questão de inércia, de pegar embalo, ele vai auxiliar muito com o seu peso. Então, essa é a função número 1. Função número 2, servir de apoio para o dente que vai girar o motor inicialmente. É o popular motor de arranque. Então, aqui no volante do motor, a gente está falando de quem nessa hora? Da cremalheira do volante. É aqueles dentes menores que estão ao redor do volante. Terceira função desse cara aí, ó. Embreagem. Onde vai apoiar a embreagem para ser acoplada ou desacoplada? Na pista do volante. E agora, a quarta, a última função do volante. Estão vendo os dentes ali, ó, mais quadradinhos, um pouquinho para baixo dos dentes, né, do volante do motor, da cremalheira? Você tem ali dentes maiores e uma curiosidade. Um espaço que seria o funcionamento de 2 dentes, justamente ali. Por que isso? Bom, esses dentes quadrados maiores são, na verdade, o quê? Os dentes para o sensor de rotação ser excitado e mandar o sinal elétrico. O módulo faz o quê, pessoal? Só vai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Só vai contando. Quando pega uma ausência assim, de alguns dentes, afeta tecnicamente, tá, o funcionamento. Direto vai faltar, né? Vai ter falha. Bom, esses 2 dentes também estão fazendo o que aí? Meio que dividindo o volante ao meio. O volante desse motor, ele teria o equivalente a 60 dentes. Ou seja, seriam 60 sinais iguais. Pode contar, ó. Cortei ele no meio, não cortei pela foto? 30 dentes para cima, 30 para baixo. Acabou. Tá? O que aconteceu demais? Bom, nesses 30 dentes para baixo, tem ainda a ausência dos 2. Ou seja, se perde a referência para uma montagem adequada, uma contagem adequada também. Tá? Então tá aí o detalhe da roda dentada, que na verdade nem é roda, né? É o próprio volante do motor. Pessoal, faz parte do volante do motor. Tá? Ou seja, um componente importante para adequar o seu funcionamento. Tá? Bom, viu a ausência de 2 dentes? Está aí marcado em vermelho, né? E o volante cerrado ao meio, teríamos o equivalente a 30 dentes para cima, 30 dentes para baixo. Tá? Os dentes. O sensor indutivo aponta diretamente para os dentes do volante do motor, que possui 60 menos 2 dentes, justamente para a ECU fazer a contagem e determinar a fase do PMS. Então, assim, para monitorar esses itens, né, é necessário o scanner, não tem jeito. Para a gente fazer o quê? Uma programação de revisão. Alguns carros mais novos precisam realmente disso, de uma programação. Tá? Bom, aqui não é só o caso disso também, né? Esses 60 menos 2 dentes formam o que para o módulo também? Uma forma de fazer a contagem. Então não é mais só um componente. Qualquer um, né, que der um sinal e o módulo estiver medindo, já consegue adequar o mapeamento. Tá? Então é muito importante estarem de olho aí o tempo todo. Código de defeito, apagar a memória, código de defeitos, para ver o que está registrando, tá? Quais testes podemos fazer nesse sensor? Vocês viram que tem alguns sensores de cor cinza, alguns pretos, né? Tecnicamente, nenhuma diferença, tá? Sempre temos só e tão somente 2 fios nesse sensor, tá? Não são 3 fios, apenas 2 e dá para medir a resistência elétrica, né? O que na prática, pessoal, para quem não tem osciloscópio, ajuda demais. Se não, vai na raça que você vai conseguir resolver também, tá? Mas o scanner já auxilia muito, com toda certeza, tá? Quais testes devemos submeter esse componente aí, né? Esse sensor de rotação do motor? Vamos lá.
além do simples teste de resistência elétrica, vocês viram aí, né? É só medir a resistência em ohms, 450 ohms, tá? Esse sensor pode ser testado já na partida do motor. Com a leitura, o sinal do scanner, né? Teremos uma variação de valor e o sinal simplesmente não altera. Simplesmente não altera, tá? Ou seja, é um sinal que é necessário para o funcionamento do motor, mas que também temos o quê? Analisar a resposta do scanner. Ah, o motor não pega. Pessoal, raciocina. Para o motor com sensor de rotação com falha não pegar, vai ter falha, né? Aliás, não vai ter ignição e não vai ter injeção. Corta os dois, porque o sinal de rotação, pessoal, é um sinal fundamental. Ah, e o fase? Como que funciona o fase, então? É assim, na partida inicial, quando o motor acelera, e já cai, nessa queda, o módulo mede e registra essa fase do motor. Tá? É direto isso. Isso é muito comum. E isso acontece realmente, né? Não tem jeito, tá? Agora, dando na partida, vem sinal de rotação, pode correr atrás, que o defeito é outro item, tá? Raramente o sensor vai alternar se funciona, se não funciona. É muito difícil. Raramente ele vai hora dar defeito, hora não dá defeito. Também é muito difícil, tá? Então tem que se analisar muito bem quais os sintomas para poder justamente descobrir o defeito. Legal? Bom, painel de instrumentos aí, a luz de anomalia, né? A luz de injeção, de falha de injeção, tá? E claro, vamos a mais uma dica aqui para vocês. O sinal do sensor de rotação é fundamental para todas as demais aplicações do motor. Sem este importante sinal, não haverá funcionamento do motor já na partida ou em qualquer outro ponto do motor. Sem sinal de rotação, pessoal, adiós. Não tem partida inicial. Não tem funcionamento do motor. Vai ter que ter o sinal de rotação. Se não tiver, pessoal, outros sinais não substituem ele. É isso que tem que ter em mente, que outros sinais não trocam a função com o sensor de rotação. Ele é único. Ah, eu vou postar em quê? Ah, vou postar em tal carro. Não, isso não é padrão. Ah, vou postar na sala de aula. Também não é padrão. Temos que analisar o quê? Caso por caso e principalmente resolver os problemas, né? A gente tem visto muitos casos desses que dizem que entra água, etc. A princípio, nada chamando atenção, ok?